Olá, meus amados, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Onde quer que você esteja agora, receba a bênção dos céus. E você que nos vê através deste canal no YouTube e não é inscrito, por favor, clica aqui nesse botão vermelho, se inscreve, ativa as notificações, todas as notificações, para que nesse mês de setembro você esteja comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. A oração para que haja fartura e prosperidade em tudo que você fizer. Nós estamos no nosso estudo, na nossa série, O Início de Tudo, e já estamos falando sobre Josué. Agora é com Josué. Agora Josué toma as rédeas do negócio. Josué ocupa o lugar de Moisés porque ele morreu. E o que eu quero dizer para você, sabe o que é? Não fique olhando para trás. Não fique chorando a morte da bezerra, como diz lá na minha terra. Não foi como você gostaria, do jeito que você esperava. Teve decepções, pessoas te deram as costas. É normal. Não é com você apenas que isso acontece. Você não é um caso à parte na humanidade. Não. Você é igual a todos, inclusive a mim, que também tenho os desafios. O que nós não podemos é ficar olhando para trás, murmurando, reclamando, questionando. Josué estava assim, desanimado. Lembra ontem que nós falamos? Mas Deus chega, anima ele, fala, não, Josué, bora, passa esse Jordão. Eu não abri o Mar Vermelho lá atrás? Vocês passaram pelo Mar Vermelho, não vai passar pelo Jordão? A terra de Canaã é logo ali. Vá em frente. Aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou dar para você. Ou seja, se ele andasse 1 metro quadrado, ele seria dono de 1 metro quadrado de terra. Se ele andasse 1 quilômetro, ele seria dono de 1 quilômetro de terra. Mas ele andou e foi muito. Ele conquistou e foi muito. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do livro de Josué. Olha que bênção. Espias mandados a Jericó. Enviou Josué 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, eu sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo mais, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Espera aí, eu preciso dar uma pausa aqui. Você está ouvindo isso aqui que eu estou lendo? Isso aqui são palavras de uma prostituta. Quem está falando isso aqui, acerca do Deus dos espias, o Deus de Josué, o Deus desses 2 homens que foram à terra de Jericó, quem está falando sobre Deus para eles é uma prostituta. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a revelação
de Deus chega ao coração de uma pessoa, seja ela quem for, ela se rende. Esses homens viram o mar se abrir, esses homens viram os dois reis com seus exércitos que acamparam contra Israel serem destruídos por eles mesmos. Eles viram acontecer coisas extraordinárias, vir carne dos céus para eles comer, vir pão do céu para eles comer. E é necessário que esta mulher, uma meretriz, uma prostituta, desperte a fé deles. Sabe, às vezes, a impressão que dá é que a pessoa esquece quem é o Deus que ela serve. E precisa vir alguém e lembrar ela. Esses homens foram a Jericó, uma terra ampla, uma terra rica, próspera, para espiar a terra, para tomar posse da terra. É promessa de Deus. Onde você pisar, para onde o teu pé vai ser teu. Então pisa lá em Jericó. E não toma posse de Jericó. O rei descobre e manda matar os dois. Eles estavam na casa de uma meretriz, Raabe. Raabe é uma mulher conhecida na Bíblia. É mencionada por muitos pastores, pregadores, o exemplo dessa mulher. Ela os guardou, ela os blindou, porque sabia que eram homens enviados por Deus. Lembra eles quem é o Deus que eles servem. E diz, nós estamos apavorados com o Deus de vocês. Não há ânimo em nós. Quer dizer, eles estavam desanimados antes, como Josué. Só que quando você se levanta para lutar, você desanima os teus inimigos. O teu inimigo é Satanás. Você quer ele desanimado? Levanta e luta, que ele vai se prostrar. Um homem de Deus em pé tem os seus inimigos prostrados. Um homem de Deus prostrado tem os seus inimigos prevalecendo. É a história de que nós lemos de quando Moisés foi para o monte orar e Josué foi para a batalha com esses dois reis, esses dois exércitos. Quando Moisés orava, levantava a mão, Josué prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Israel perdia a batalha, o inimigo prevalecia. Eis a necessidade. Armas numa mão e a fé na outra mão. Oração. Ora, mas tem que ter ação. Então, ela chega para eles, confessa quem é o Deus, relembra eles quem é o Deus deles. Então lhe disseram esses homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide ao monte, para que porventura não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens de Deus, desobrigados seremos desse juramento que nos fizer jurar, se vindo-nos à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata na janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Versículo 20. Também se tu denunciares essa missão, seremos desobrigados do juramento que nós fizemos. Ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Os despediu e eles se foram. Ela atou o cordão de escarlata na janela. O cordão era o sinal de que ali estava uma mulher que havia protegido os homens de Deus. Quando eles invadissem Jericó, foi avisado por exército, na casa que na janela tem um fio vermelho amarrado, não entre, nem destruam a casa, e muito menos os seus moradores. Deus faz tudo perfeito, meu irmão. O que era? Essa mulher era uma prostituta, ela não... Para a sociedade, se até os dias de hoje elas não são valorizadas, são menosprezadas, é como o escárnio, né? A escória da sociedade, uma mulher que faz programas, por exemplo. Imagina naquela época que era mais escasso. Ela protegeu os homens de Deus e eles prometeram para ela, só vai se salvar você e a tua família. Você está vendo como Deus usa de misericórdia quando você apela para a fé, quando você reconhece a grandeza de Deus. Essa meretriz acabou de reconhecer o Deus de Israel. Foi revelado no coração dela que esse Deus é poderoso. O que aconteceu? Deus livrou ela, Deus livrou a família dela. Assim os homens voltaram, desceram do monte, passaram a Josué e contaram tudo para ele o que tinha acontecido. Então, e disseram ainda para Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os moradores
estão desmaiados diante de nós. Antes de você chegar, o inimigo já foi vencido, meu irmão. Aí é fácil, aí é covardia, né? Esse é o benefício de ter um Deus como nós temos. Antes dele chegar em Jericó, os soldados, os homens daquela terra já estavam entregues. Lembra que eles rodearam Jericó? Depois nós vamos falar sobre isso. Lembra que a muralha caiu? Deus já tinha preparado tudo. E quando eles invadem Jericó, tem alguém lá dentro que vai ter sua família salva. Mas isso eu vou falar numa próxima oportunidade. Vamos orar agora? Vamos orar pela sua família também, para que Deus livre do fracasso, da derrota e da destruição. Pegue aí um copo com água, vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Obrigado, Deus, por essa palavra, por essa mensagem que alegra e fortalece a nossa fé e o nosso coração. A exemplo de Raabe, tem muitas pessoas sendo reveladas pela tua palavra, confessando e reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu peço agora, Senhor, que a prosperidade, a fartura venha sobre esta casa, venha sobre esta vida. O livramento que veio sobre a casa de Raabe, venha sobre a casa desta pessoa. O Senhor livrou ela e toda a família, porque ela confessou e reconheceu que tu és o Senhor. Pai, eu te peço que esta água que esta pessoa tem nas mãos seja abençoada. Quando ela beber, se tiver alguém doente na família, será curado. Anima, dê força para que ela possa vencer em nome de Jesus. E graças a Deus, beba da água. E olha, diga assim: eu estou abençoado. Aqui no rodapé, você está vendo o número da conta da igreja Templo dos Milagres, para você fazer um desafio de fé. O que Raabe fez, nada mais, nada menos que um desafio de fé. Ela não podia fazer aquilo, ela colocou a vida dela em risco. Mas quando você faz diante da palavra de Deus, você não perece. A tua vida financeira não vai perecer. Setembro será um mês de fartura. Faz uma oferta de fé agora. Nos ajude a manter esta programação, essa estrutura, para levar ao ar todos os dias essa oração e abençoar você. E muito mais do que isso, Deus vai te dar. Tá certo? Assim que você fizer o seu Pix, a sua oferta na conta da igreja, manda o teu nome completo nesse WhatsApp mesmo, que eu quero orar por você, tá bom? Fique bem. Um grande abraço e amanhã, 6 da manhã, estarei aqui outra vez. Deus te abençoe e até lá.